Olá, mãe de adolescente! Muito bem-vinda ao nosso conteúdo Como Ser uma Boa Mãe. Nesse canal eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. Se você não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médico homeopata endócrino infantil. E para esse conteúdo eu trago a minha experiência de 20 anos de consultório particular. Hoje a gente vai conversar sobre meu filho tá com peitinho. Então, meu filho está entrando na adolescência e está apresentando peitinho. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Quando o menino vira mocinho, que a gente fala entra na puberdade, essa é uma forma difícil, né, de falar. Puberdade quer dizer tá virando mocinho, tá? Então, quando eu falar puberdade, é isso que eu tô querendo expressar, tá? Então, quando o menino tá virando mocinho, pode aparecer o aumento da mama. No menino, Soraya? Sim, no menino. Eu não tô errando aqui o sexo não, gente. Então, o menino pode ter um aumento da mama discreto, né? Mas pode existir um aumento da mama nesse período da adolescência. Assim como pode ter acontecido, não sei se você vai lembrar, quando ele era recém-nascido. Então, quando o bebezinho nasce, ali alguns dias de vida, é normal ele também ter um peitinho. E também vai ser normal se esse menino, quando crescer e envelhecer, acontecer quando ele estiver idoso. Então, em algumas fases da vida do homem, é normal, é fisiológico. Fisiológico quer dizer assim, faz parte ali daquele momento, por causa de algumas ações de hormônios normais, o menino apresentar peitinho. Então, já pode ter apresentado lá quando era pequenininho, recém-nascido. Pode apresentar agora, na hora que ele tá virando hominho, e pode apresentar lá quando ele tiver idoso, tá? Então, isso faz parte, é normal. O que a gente não vai conversar aqui hoje? Algumas situações como se ele apresentar esse aumento da mama nesse período que ele não tá ainda entrando na puberdade, não tá virando mocinho. Então, numa idade mais nova, né? Depois que passou ali a fase do recém-nascido, enfim, passou ali para, né? Fez 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa fase que não tá tendo a entrada da adolescência, não tá tendo desenvolvimento de puberdade, se apresentar o aumento de mama nessa fase, não é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Nesse caso, precisa procurar o pediatra. De qualquer forma, precisa procurar o pediatra. Mas nessa situação é um pouquinho mais preocupante, precisa procurar o pediatra com uma certa urgência. Outras situações que a gente não vai conversar no conteúdo de hoje. Se essa mama começar a ficar vermelha, se essa mama começar a crescer muito rápido, ou se tiver saída de secreção. Então, essas situações já não são as situações fisiológicas, que nem eu falei, né? Que faz parte aí do desenvolvimento. Já são situações que a gente precisa de uma atenção mais especial do que a ginecomastia que a gente vai conversar hoje, que é esse aumento da mama dos meninos em algumas fases da vida que fazem parte, que são normais. E hoje a gente vai focar especificamente na ginecomastia da adolescência, então aumento do peitinho do menino na adolescência. Soraya, o que é esse negócio de ginecomastia que você está falando? Ginecomastia é só a palavra difícil que a gente arrumou para aumento do peito no menino, tá? Então, se você ouvir falar por aí que ginecomastia, você fala, não, o que é esse termo? É esse aumento da mama do menino. Por que é importante esse tema? Por que eu quis trazer esse tema aqui, né? Porque se o seu menino sabe o que vai acontecer com ele, ele vai se sentir seguro. Hoje a gente diz, vai se sentir empoderado. E na hora que ele se sente seguro, porque ele sabe que aquilo vai acontecer, ele se torna uma criança, ele se torna um adolescente mais autoconfiante. Então a gente mexe, a gente sabendo dessas transformações físicas, a gente talvez esqueça que isso influencia demais na questão emocional da criança. E eu sabendo que essas transformações
fazem parte, eu vou me sentir seguro e me transformo, né, num adulto mais confiante. Então, o que é importante o seu filho saber que vai acontecer nessa fase, né? Eu vou trazer aqui algumas coisas que é importante você saber como mãe, né? Para você estar preparada, se sentir segura para aquele momento e transmitir para o filho essa segurança e esse conhecimento, porque ele também precisa saber que isso vai acontecer, tá? Então, percebeu que o menino tá virando hominho, tá apresentando aquelas transformações que a gente já conversou aqui anteriormente em alguns vídeos. Percebeu que o menino tá virando hominho? Até eu vou lançar um curso, um aulão, vai ser ao vivo, vai ser diferente, gente, vai ser um momento ao vivo. E eu vou falar sobre algumas transformações aí da adolescência, se você puder fazer parte desse aulão. Tem informações lá na bio, consulta lá, por favor, pra gente conversar sobre esse momento tão gostoso. Mas volta aqui pra aula. Então, o que é importante o menino saber? Que 40% a 65% das crianças têm esse aumento do peitinho. Então, se ele souber que a cada 10 amigos, 6 tem isso, ele já não vai mais se sentir estranho porque aquilo está acontecendo. Porque que acontece geralmente, né? No começo, o menino começa a ver que ele está com peitinho, nossa senhora, alguns meninos morrem de vergonha. Porque eles pensam que peito só quem tem é mulher. E aí eles se fecham, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então é importante ele saber que aquilo faz parte do desenvolvimento e que 6 a cada 10 meninos tem isso. E que dói, tá? Então, menino gosta muito de esporte, né? Por exemplo, basquete, que tem contato, bate, né? Eles gostam de lutinha, né? Que eu falo lutinha, eles gostam de brincar, aquela coisa de se bater, né? Um bate no outro. Então é importante ele saber que se tomar uma batida no peito, dói, tá? Pra ele também não assustar com aquilo. Se acontecer dele trombar com alguém, né? De brincadeira ou num esporte e acontecer algum trauma, ele já tá sabendo que, olha, isso faz parte, realmente dói. Tá? Então é importante ele saber que pode doer, mas que essa dor passa, também é importante saber isso, senão ele vai pensar, nossa senhora, eu vou ter essa dor aqui para sempre. Não, com o tempo isso vai sumir, tá? Então o desaparecimento acontece geralmente em 2 anos. De 6 meses a 2 anos, essa mama, ela aparece e ela regride sozinha, que a gente fala espontaneamente. Alguns estendem um pouquinho mais, mas não passa de 3 anos, tá, gente? Mas a orientação que a gente dá ali é, começou a ginecomastia, anota aí na agenda, né, que eu brinco que hoje não tem mais agenda, né, tudo eletrônico, anota aí na agenda pra gente acompanhar essa evolução. Porque essa evolução tem que acontecer aí, ó, de 6 anos, de 6 meses a uns 2 anos, para essa mama aparecer e desaparecer, tá? Então eu vou trazer aqui os casos que eu tô acostumada, né, a conversar aqui com vocês. Deixa eu só tirar, foi uma mensagem que eu recebi aqui, daqui a pouco eu respondo. Então eu vou te trazer alguns casos que eu sempre comento aqui, né, do que eu já passei aí nos meus atendimentos. Teve uma situação que um menino não sabia que aquilo era normal, e é muito comum nessa fase, o melhor amigo vira o conselheiro, né? Até também já fiz um vídeo falando disso, né? Então o melhor amigo, ele vira o conselheiro, ele já não vai mais buscar a mãe e o pai para conversar sobre assuntos que já são mais delicados, né? Ele busca no amigo esse apoio. E aí esse amigo se compadeceu dele, porque até então esse amigo não sabia também que era normal esse peitinho. E aí o que ele fez para ajudar o amigo? Espremeu a mama. Então as crianças, não só as crianças, muitos adultos acreditam que se eu espremer, vai sair ali a secreção e vai melhorar. Não pode espremer. Se eu espremer, aquela glândula vai infeccionar e eu vou precisar tratar. Machuca, dói demais, tá? Então, espremer não é a solução.
A solução é esperar que isso desapareça sozinho, espontaneamente, tá? Então, nesse caso, o paciente, ele acabou buscando no amigo essa ajuda e o amigo tentou espremer e não foi legal, tá? Outro caso que eu me lembro foi um paciente que chegou para mim que ele já estava usando umas faixas para esconder a mama. Então ele não sabia que aquilo era normal, os pais não sabiam orientá-lo. Quando ele chegou para mim, ele já estava muito isolado, porque o que acontece, né? Como o menino não sabe que aquilo é normal, e como eu falei que ele também não sabe que a grande maioria dos amigos dele também tem isso, ele começa a se isolar. Aí ele não quer mais conversar direito com as pessoas, porque ele acha que as pessoas estão olhando pro peito dele. Ele começa a usar muitas roupas para as pessoas não notarem que ele tem aquele peito. Então esse menino, ele passava uma faixa no peito, né, aqui, para amassar, né, para ninguém perceber aquele volume que também não era tão grande assim. A ginecomastia, que é a palavra difícil ali para o aumento do peitinho, nessa fase não é tão grande assim. Mas para ele, com certeza, emocionalmente, aquilo estava muito grande, né? Eu tô trazendo isso para vocês entenderem que para o menino aquilo é muito importante. Então eu não posso falar para ele, ai, que besteira, para com isso. Olha só, aqui não é besteira. Aquilo é muito importante para o menino. Então eu preciso ouvir aquele sentimento dele, acatar, escutar, acolher aquele momento e orientar. Então, na hora que eu explico para o menino que aquilo faz parte da evolução, ele fica mais tranquilo, alivia, né? Fica mais leve. Então, esse menino, o que ele fazia também, né? Ele usava 2 camisetas. E, por exemplo, agora, nesse calor, tem alguns meninos que usam casaco. Não importa para ele se ele tá passando calor. O que importa para ele é se esconder. Então, é muito comum essa questão da faixa, das 2 camisetas, de usar casaco, tá? Então, tudo que eles puderem usar para se esconder, eles vão usar. Em um outro caso, eu tinha um paciente que ele não ia nem na praia, nem no clube. Então, nessa fase da adolescência, ele não aceitava ir com os pais nem para a praia, nem para o clube, na piscina, né? Desculpa, não o clube em geral, na piscina do clube, porque ele não aceitava tirar a camiseta. Então, não tinha como, né? Ele ir para a piscina do clube de camiseta. E mesmo quando tá molhada, né? Eles também não querem. Soraya, tudo bem, vai, entra de camiseta mesmo, né? Mas eles não aceitam, porque na hora que molha, né? A camiseta gruda. E mostra, né, uma pequena saliência ali. Então, eles também não aceitam entrar na piscina, entrar no mar. Eles não aceitam nada, eles realmente se isolam. E eu tive diversas situações de pacientes que passaram por isso. Eles não aceitam ir para a praia para se esconder. Algumas mães me trazem uma questão assim, Soraya, para de frescura, essa geração Nutella. Põe uma camiseta e vai embora, né? Para de drama, né? Não, eu explico para elas, não, esse momento ele precisa, existe uma escuta, né? A gente precisa escutar o que o nosso paciente está passando, nosso filho, né? Na situação da mãe, o que o filho está passando, o que o filho está sentindo e como ele está reagindo para esse momento. Ai, desculpa, começou a chover forte aqui, ficou escuro, eu fui acender a luz. Então eu preciso escutar o que o menino está sentindo nesse momento, né? Ele precisa se sentir acolhido pela mãe, pelo pai. Ele precisa expressar o que ele está sentindo naquele momento, por aquilo que ele está passando. E
eu preciso explicar para ele que isso faz parte da evolução da adolescência. Então, por causa de uma alteração ali dos hormônios, a mama do menino vai ter um aumento, mas que esse aumento é provisório, pode ser um pouco doloroso, mas que depois ele some, ele diminui, né? Então, na hora que eu falo para essa criança o que vai acontecer, qual é a evolução esperada, se dói ou não dói, ele se sente acolhido. Então, não dá para uma mãe, né, falar com essa situação que eu falei, ai não, para de frescura, não tem que explicar nada não. Fala para ele pôr uma camiseta, parar de ser geração Nutella e passar por isso. Não, eu acho que para a segurança do filho, para a segurança emocional que eu digo, para ele é importante sim saber o que vai acontecer, o que esperar e por quanto tempo isso vai perdurar. Outra situação que as mães também me falam, ai Soraya, eu não preciso falar disso com meu filho não, ele não é gordinho, ele não vai passar por isso. Não podemos misturar aqui o gordinho com o aumento da mama nos meninos. Então existe o aumento da mama nos meninos que é gordurinha e existe o aumento da mama que é a ginecomastia, que é o que a gente estava falando aqui hoje. Então o que a gente está falando aqui é um aumento da glândula mesmo, tá? Por hormônio, que faz parte da idade, mas é da glândula. Então mesmo o menino magrelinho, super magrinho, que aparece a costelinha, ele pode ter a ginecomastia. Então, se o seu filho for gordinho, se o seu filho for magrelinho, ou se o seu filho for de peso ideal, o ideal é você conversar sobre isso, para que ele esteja preparado para que isso possa acontecer. Porque se acontecer, ele não vai se sentir um extraterrestre e vai entender que aquilo é normal. E quando acontecer, ele também vai se sentir seguro, porque ele já sabe que aquilo pode doer, mas que aquilo vai desaparecer, tá? Então vamos continuar. Deixa eu olhar aqui na minha listinha o que mais que a gente pode conversar. Então, o que é errado, né? O que o menino, quando ele se depara ali com a ginecomastia, o que eles fazem de errado para a gente estar preparada que isso pode acontecer, para a gente já estar preparada como orientar o filho, né? Então, a primeira coisa é, o menino acha que só ele tá tendo aquilo. E aí, como ele acha que só ele tá tendo aquilo e que só as meninas têm aumento da mama, eles se isolam, eles se fecham. E eles se fecham da família e eles se fecham dos amigos. Então, a primeira coisa que acontece é se isolar. Segunda coisa que muitas vezes acontece é começar a usar um monte de roupa, né? Que nem aquele caso que eu falei do menino que usa a faixa e usa 2 camisetas. Eles começam a usar casaco, mesmo tendo calor, fica aquele monte de roupa, né? Passa até mal de tanto calor, mas não cede para ninguém perceber que ele tá, né, com aumento da mama. Outra coisa errada, espremer. Então também tá errado isso, espremer achando que vai sair ali um conteúdo, vai sair uma secreção e que vai melhorar. Não, vai machucar. Também tá errado. E se isolam, não só da família, dos amigos, também se isolam não querendo mais ir pra praia, pra ir, né, ir pra piscina, porque eles não querem que os outros vejam que a mama dele tá crescendo um pouquinho. Então essas coisas são as coisas que geralmente os adolescentes fazem nesse momento que eles estão passando aí. Então, para que isso não aconteça, né, para que esses erros, não aconteçam, né, o que a gente pode fazer? A gente pode, como mãe, né, estudar sobre a puberdade, entender os degraus aí de evolução, né, quais são os degraus aí do desenvolvimento, porque na hora que eu fico informada sobre o que vai acontecer com o meu filho, eu vou explicar para ele e ele se sentindo preparado, ele vai levar esse momento com mais leveza. Então, se ele sabe que de 4 a 6 em cada 10 amigos dele
pode ter esse aumento da mama, talvez ele já não se feche tanto. Talvez ele já não vá mais usar 2 camisetas. Talvez ele já não vá ter tanta vergonha de ir pra praia. Porque ele sabe que os outros também têm. Ah, outra coisa que eu não comentei. Não só os amigos dele têm, como os pais dos amigos. Existe uma relação genética que ainda não está bem explicada, mas a maioria das vezes, quando o pai tem, o filho tem. E mesmo se não tiver, os pais também passaram por isso. Né? A cada 10 pais, 6 passaram por isso, de 4 a 6. Então, os pais passaram por isso, os filhos passaram por isso, tá? Então, na hora que ele sabe que a maioria das pessoas ali ao redor dele passaram, na hora que ele olhar para a sala, poxa, aqui na sala de aula, a maioria dos meus amigos estão passando por isso, ele leva com mais leveza, né? E outra coisa que também eu percebo na hora que eu explico ali no consultório, que traz leveza, traz tranquilidade para ele, é saber que aquilo acaba. Então, que tem uma evolução, vai ter um aumento, vai ter uma dorzinha, mas que em um certo período aquilo vai desaparecer. Então, na hora que ele sabe que daqui 6 meses a 2 anos essa mama vai desaparecer, ele também fica mais tranquilo e também fica mais leve. E aí, sabendo disso, ele acaba não se isolando, nem da família, nem dos amigos. Então, qual é o primeiro passo que eu, como mãe, posso dar, Soraya, numa situação como essa? O primeiro passo é a conversa. Lembra, acho que na live retrasada, eu falei lá, né? Ai, como é que eu converso com meu filho sobre o que está acontecendo com ele, né? Quais são as transformações? Eu tenho que ficar perguntando para ele, já que agora ele já não me deixa mais vê-lo sem roupa? Tem que ficar lá conversando com o filho todo dia ou toda semana, ou pedir para ele ter a liberdade de às vezes entrar no banheiro, ver se está tendo alguma transformação no corpo dele, para vocês terem a liberdade de conversar. Então, conversar sempre, filho, tá acontecendo alguma coisa diferente no seu corpo? Filho, aparece, às vezes eles não falam se a gente pergunta, então perguntar diretamente, filho, já tá tendo alguma transformação aí nas suas bolinhas? Filho, apareceu alguma alteração no seu peito, né? Perguntar diretamente, de uma forma leve, e ele vai trazendo para você o que está acontecendo. E sempre preparando ele para o passo seguinte, né? Também é outra coisa que a gente já conversou aqui. Então, se eu já sei quais são os passos da evolução, se aparecer o primeiro passo, eu já preparo ele para o segundo passo. Se aparecer o segundo passo, eu já preparo ele para o terceiro passo. Então, ele estando preparado para essa evolução, o que pode acontecer, o que não pode se fazer nesses momentos e o que vai vir logo em seguida, isso vai deixando ele seguro. E como eu também já comentei anteriormente, se ele vai crescendo com essa segurança, a gente vai preparando ele para uma vida adulta de confiança. Então a mãe fica tranquila, a mãe fica confiante e o menino torna-se um adolescente seguro. Bom, eu acho que é isso. Vamos fazer aquele resumo, mas eu acho que a gente já conversou aqui sobre os grandes, os grandes temas que permeiam aí esse assunto, né? Então, menino também tem glândula mamária, assim como a menina. Então, o menino também tem peitinho, assim como a menina. Mas não é da mesma proporção que essa glândula cresce, tá? Então, os hormônios do menino, os hormônios vão estimular o crescimento discreto dessa mama. Da menina vai ser um aumento maior. No menino, esse aumento discreto pode durar ali de 6
meses a aproximadamente 2 anos, raros são os casos que passam disso, e pode gerar dor. Então eu sei que ele vai aparecer, vai dar dor, mas que vai solucionar espontaneamente. O que é espontaneamente? Resolve sozinho. Eu não preciso tomar um remédio, eu não preciso apertar, eu não preciso fazer nada para ele diminuir. E que 4 ou 6 meninos a cada 10 vai apresentar isso. Então, 65%, não, de 45% a 60% da população dos meninos tem esse aumento do peitinho. Então, ali na turma, ali a cada 10, 6 dos meninos tem. Então, isso deixa o menino tranquilo, né? O que mais que a gente conversou? O que não fazer? Não pode espremer, porque isso pode inflamar. É uma glândula, isso pode inflamar e, nossa, gente, trazer muita dor, tá? Trazer infecção, realmente sai sangue, enfim, muita dor e pode realmente infeccionar, tá? Não pode espremer, não precisa se esconder, não precisa usar camiseta, faixa, moletom, porque quase todo mundo vai passar por isso, então não precisa se sentir uma pessoa diferente, porque na verdade você, o que está acontecendo ao seu redor, né, com seus amigos no seu redor, também está sendo parecido. Que mais que a gente conversou? Então, se o seu filho tá se isolando, não tá querendo ir pra praia, não tá querendo ir pra piscina, não tá querendo jogar um futebol porque existe o risco ali dos meninos tirarem a camiseta. Então, se isso tá acontecendo com o seu filho, isso precisa te chamar a atenção. E aí você precisa ir lá conversar com ele para entender o que tá acontecendo naquele momento. De repente, é por causa desse aumento da mama que ele não tá querendo contar para ninguém, tá? E também a gente também falou que precisa prepará-lo de que isso pode doer, né? Então, se ele estiver brincando ali com algum amigo e tomar uma cotovelada, tomar um tapa, enfim, aquelas brincadeiras de meninos, pode doer e que isso faz parte, é normal, e depois que ela desaparecer vai parar a dor, tá bom? Acho que esse é o resumo, né? Então, esteja preparada, prepare o seu filho, que essa fase vai passar de uma forma mais leve. Se ficou alguma dúvida, traz aqui para mim, que eu vou responder no final da semana na nossa live de perguntas e respostas. Até o nosso próximo conteúdo. Até breve.